Passar o microfone aqui para o Matheus. Boa noite a todos. Bem, sou o Matheus. Eu espero que nessa noite, quem ainda não é professor, saia mais animado para ser professor. Eu espero mesmo. E eu acho que eu vou contribuir um pouco com vocês para isso. Bem, eu sou formado em Ciências Sociais aqui no IFISH também. E eu acho que até antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de agradecer muito a participação, o convite da organização, da Semanax. No meu período de graduação participei também da Semanax, então é sempre muito bom estar voltando aqui para a Unicamp, para esse espaço. Também gostaria de agradecer a Faculdade de Educação daqui da Unicamp, que contribuiu muito com a minha formação, com a preparação, com o que se deparar na sala de aula. E também não posso deixar de agradecer o meu professor de estágio aqui no IFISH, na época o pós-doutor Natanael Araújo, e a professora Raquel, da Escola Telêmaco Paiol, daqui de Jaguariúna, que me acompanhou no estágio. E eu quero fazer esse agradecimento a eles primeiramente, e também ao pessoal aqui da mesa que me antecedeu, justamente porque eu pensei o que eu poderia trazer aqui, né? Mediante o porquê eu fui convidado. Eu pensei em a gente discutir problemas reais e caminhos possíveis entre a graduação e o ensino médio, ou a reforma do ensino médio. Talvez algum desses problemas que apareceram em dados, em números, em exemplos, possam ficar um pouco abstrato. Acho que a gente pode, depois, nas perguntas, dar exemplos e tudo mais. Mas eu queria trazer um exemplo específico sobre problemas que o professor de Ciências Sociais, professor de Sociologia, pode se encontrar. Afinal de contas, a gente tem uma formação muito sólida, pelo menos aqui na Unicamp, muito crítica, a gente debate várias contradições da sociedade, a gente discute metodologias para aprender isso, e depois a gente tem que chegar na sala de aula e saber fazer isso em menos de 45 minutos para pessoas que não têm a mesma quantidade de informação, ou acúmulo de informações e conceitos que nós vamos adquirindo no decorrer da graduação, né? Então, eu acho que são alguns problemas que a gente se depara, e quando a gente tinha um currículo um pouco mais embasado, se é que ele era perfeito, não era perfeito, esse currículo vem sendo desmontado. Então, vai ficando cada vez mais difícil para o professor se preparar para a sua aula e saber o que vai fazer ali e as dificuldades que vai encontrar. Quando eu saí do ensino médio, não havia sociologia. Então, a escola que eu saí em 2009, embora já estava começando a ser implementada a sociologia, era uma escola em que não havia qualquer debate sobre diversidade social, sobre questões sociais, fazendo um debate crítico. A lei com relação à história da África e dos afrodescendentes não existia. Enfim, era uma outra escola, uma escola na qual certos assuntos eram colocados de caráter pessoal, privativo, e você não discute em público, ao professor compete ensinar outras coisas. Então, a sociologia, ela traz alguma dinamicidade para a sala de aula, embora é justamente essa dinamicidade que está sendo atacada nas reformas curriculares. Eu acredito que esses problemas que a gente tem encontrado, e de novo eu vou trazer uns problemas aqui, eu espero que vocês não desanimem, tá? Eu sou muito animado com o meu trabalho, adoro ser professor de sociologia, mas são problemas que a gente tem que lidar, são problemas reais, né? A gente não pode idealizar o nosso trabalho. Eu sou professor da rede pública, sou contratado, famoso categoria UO, faço parte, atuo na cidade de Jaguariúna, diretoria de Campinas, mas na cidade de Jaguariúna. E estava nesse ano, e eu vou dar um exemplo meu próprio, se vocês me permitem, eu estava esse ano dando uma aula sobre diversidade social brasileira. Isso aparece em alguma medida nessas habilidades e conhecimentos que vocês viram, embora desse jeito genérico, nada muito especificado. Então, trabalhar com a diversidade social brasileira, questões de raça, classe e gênero. Simples assim, né? Então, não está ali formulando que questões de classe, que questões de raça, que questões de gênero. Que questões de gênero? Talvez o professor possa falar só sobre homem e mulher, sobre o papel da mulher dentro da família. Isso não está especificado sobre que tipo de conteúdo. Então, quando a companheira Maria fala sobre o esvaziamento do currículo, dar possibilidades, mas também dificuldades, é sobre isso. A gente também não tem um parâmetro muito bem do que vai ser crítico, de que tipo de mentalidade crítica a gente está querendo formar no estudante de ensino médio.
Voltando ao assunto, então eu estava esse ano dando aula lá na cidade de Jaguariúna, justamente sobre esse tema. E a gente tem que lidar com outros problemas na sala de aula para além do nosso conteúdo. Afinal de contas, a gente tem um problema de disciplina, a gente tem um problema do tempo, a gente tem um problema de infraestrutura, e uma série de outros problemas, inclusive de convívio entre os alunos, da qual o professor tem que estar mediando em alguma medida. E a nossa unidade escolar tinha uma série de problemas com relação à transfobia, à homofobia, principalmente porque nós temos alunos trans, nós temos alunos LGBTQIA+, então haviam vários constrangimentos, para não dizer ataques transfóbicos a essa comunidade dentro da escola. Nada mais natural quando eu fui dar essa aula do que pensar em a gente trabalhar as questões, então, específicas de gênero, para poder situar o debate e a gente conseguir qualificar. Afinal de contas, a gente pressupõe que qualquer estudante ali ainda não está com a mente fechada, né? A gente ainda tem, de alguma forma, pode conseguir acessar ele através do conhecimento, daquele tempo de aula e passar algo para aqueles alunos. Então, eu dei essa aula e me especifiquei nas questões de identidade de gênero e orientação sexual com a turma. E aí, na semana seguinte, eu me deparo com uma determinada situação na internet. Eu ia pedir que pudessem exibir o vídeo, por favor. Agora, se eu tivesse nascido no século masculino e identificasse meu nome, eu sei o quê? Um homem cis. Se eu nasci no sexo biológico masculino e identifico como meu gênero, um homem, eu sou um homem cis. Agora, se eu nasci no sexo biológico feminino, mas identifico como gênero do homem, eu sou o quê? Um homem. Pronto. Porém, eu sou um homem cis. Um homem trans. Ok? Isso é gênero. Agora, vamos supor, sou um homem trans. Mas eu quero acertar uma coisa. Nasci com sexo biológico feminino. E eu sou um gênero masculino, um homem. Porém, eu me interesso por homens. Eu sou homossexual ou heterossexual? Notícias relevantes. Notícias relevantes. Eu acho uma notícia relevante. Era importante que todo mundo discutisse esse tipo de coisa. Quando eu vejo esse vídeo, uma semana depois, ele foi divulgado primeiramente, disseminado muito forte, nas redes sociais de não sei se ele ainda é jogador, estava tentando ser candidato, Maurício Souza, um jogador de vôlei que foi expulso do seu time, inclusive por comentários homofóbicos, mas rapidamente, no mesmo dia, ou em questão de no máximo 2 dias, ele já estava circulando em várias redes bolsonaristas. Flávio Bolsonaro, Bia Kicis, Carla Zambelli, e aí vocês podem colocar toda essa galera que costuma divulgar esse tipo de coisa. Lógico que eu parei de acompanhar, porque para minha sanidade mental aquilo era impossível, mas segundo os últimos levantamentos que eu tinha visto, já meses atrás, eram mais de 8 milhões de visualizações nas redes sociais dessas pessoas, desse vídeo que vocês acabaram de ver, com uma série de comentários ofensivos e tudo mais. Problemas reais e caminhos possíveis frente a uma situação dessa, como que a gente pode lidar, né? Bem, eu acho que eu queria apontar primeiro alguns problemas identificáveis nesse vídeo que um professor pode passar em sala de aula. O primeiro é a questão de você adaptar um conteúdo tão complexo num tempo de aula tão curto. Então, a gente precisa muito correr. Acho que essa dinâmica de a gente falar calmamente e ter 3 horas para poder ouvir o professor falando, a gente se acostuma um pouco na universidade, mas é difícil enquanto professor e é um exercício. E ele está junto com um exercício também de tradução de conhecimentos e conceitos que a gente apreende na universidade, na nossa graduação, na nossa formação, e como repassá-los para estudantes de ensino médio. Como repassar para pessoas que também são formados através de outras instituições e de outros atores sociais.
O aluno que gravou o vídeo, ele participava de uma rede bolsonaristas de páginas do Instagram e tudo mais, administrador dessas páginas, e se sentiu extremamente confortável em fazer esse tipo de ataque na tentativa de constranger um determinado debate. E não só de constranger o debate do professor, mas também de constranger os outros alunos. A sala em que essa aula foi gravada era uma sala com um percentual alto de alunas e alunos LGBTQI. Então a gente tem essa dificuldade, primeiro, mesmo que o estudante esteja aberto a nós temos que reduzir aquilo num determinado tempo. Nós temos que fazer uma adaptação ao currículo, como as colegas colocaram aqui muito bem, a gente está tendo uma dificuldade com o currículo. Se na minha época não tinha sociologia, depois a sociologia é implementada, agora a sociologia está sendo esvaziada. Então, conteúdos e conceitos que antes apareciam, inclusive identidade de gênero e orientação sexual, agora somem dos itinerários, somem dos currículos, e a gente vai perdendo esse embasamento. Há uma questão aqui, nesse caso em específico, da qual a gente também precisa levar em consideração, é que o professor que estava dando essa aula sobre orientação sexual e identidade de gênero era um professor homem cis. Então, qual seria a dificuldade de uma professora, por exemplo, dessa aula? Ou de um professor trans? Ou de um professor homossexual, uma professora homossexual? Então, talvez eu acho que o constrangimento em lidar e as dificuldades a serem superadas poderiam ter sido muito potencializadas. E o que a gente percebe é esse vínculo de perseguição ideológica em que está acontecendo, na qual se vincula os conhecimentos da sociologia à perseguição às minorias sociais dentro da sociedade. Então, acho que a sociologia tem esse caráter específico da qual a gente precisa combater, e precisamos combater a reforma do ensino médio, mas temos professores hoje dando aula, dentro desse currículo, dentro dessa condição. Como vamos reagir? Como vamos fazer? Bem, acho que também outros formadores sociais aí, da qual a gente compete dentro da escola e que há algum problema, a gente tem as questões da família. A família é o primeiro formador de opiniões e da mentalidade de qualquer sujeito, né? A gente também tem a internet. Hoje a internet dissemina muitas coisas e da qual às vezes é difícil o professor acompanhar que tipo de informação os alunos estão discutindo. É importante para os professores estarem também sempre meio que, a palavra certa é antenados, eu não sei se isso é muito velho para ser usado. Eu dou essas mancadas. Mas a gente está sempre meio que ligado mesmo nos discursos e nas palavras que os próprios estudantes usam, às vezes para a gente tentar acessar eles, conseguir transmitir esse conhecimento para eles. O trabalho é uma dificuldade para os alunos, inclusive o trabalho, ele vem tentando forçar essa ideologia meritocrática que a gente está vendo, toda essa transformação dentro da realidade escolar é fomentada no mundo do trabalho. Então também há essa dificuldade de a gente colocar para o estudante: olha, a gente está fazendo esvaziamento da sua formação, não é bem assim. Se o estudante está sendo pressionado lá no trabalho dele a ter esse comportamento de resiliência, de resignação, enfim, esses conceitos, palavras bonitas que o currículo utiliza, né? A igreja também é um formador hoje muito forte, e da qual entra em contradições muitas vezes com os temas debatidos na sociologia, até porque a gente trabalha com uma questão de diversidade. Se a gente está lidando com algum aluno que tem a sua ideologia, tem a sua formação voltada a não aceitar a diversidade, a gente tem um problema, porque primeiro a gente precisa fazer esse aluno aceitar a diversidade para depois ele começar a compreender a complexidade da diversidade, né? O que eu quis trazer com esse exemplo, sim, a questão do trabalho também tem, essa aula ela foi no noturno, tá, gente? É uma aula de noturno, era a última aula de uma terça-feira, a última aula na noite, na minha unidade escolar, a gente tem que reduzir 15 minutos, porque senão os alunos não conseguem pegar o ônibus para ir embora para casa. Então, a gente tem que fazer milagre, porque uma sala de 40 alunos, até você fazer a chamada, imagino quanto tempo já foi, né? Enfim, todos esses problemas que a gente ainda poderia colocar com relação à precarização do trabalho do professor. E eu pensei sobre o que falar, e a questão da precarização é algo que a gente tem que discutir muito. Eu acho que está pegando em outros setores, a gente viu aqui o caso das trabalhadoras da Unicamp,
mas o professorado está tendo uma precarização imensa pós-pandemia com relação ao seu trabalho, inclusive com um propagado aumento salarial, mas com aumento de jornada de trabalho, o que não faz qualquer sentido, para quem precisa preparar a aula, para quem precisa corrigir, para quem precisa pensar nos problemas dos seus alunos. A gente ter que agora passar mais 10, 12 horas dentro da escola, que não tem uma estrutura para a gente estar lá para preparar a aula, complica muito mais. Só um minutinho, vou beber uma água. Mas e aí, de que adianta então ser professor se a hora que você vai lá e quer dar sua aula, quer ensinar algo produtivo para o seu aluno, quer transformar aquele conhecimento que você adquiriu na sua graduação para uma outra pessoa, e você se depara, ao contrário, com alguém tentando te silenciar, te censurar, te negar. E aí o que a gente faz? Que tipo de reação a gente toma? Humanamente falando, a primeira reação é a gente surta, né? Porque não tem outra explicação para a gente lidar com aquilo. Você se dedica anos da sua vida para ter uma determinada formação. Se preocupa em transmitir aquele conhecimento. E depois você é exposto, você é perseguido, você é xingado pelos seus próprios alunos. É algo complicado. Mas não que isso não aconteça em outras áreas. Enfim, a questão disciplinar é um problema já antigo nas escolas. Mas como reagir àquilo? Afinal de contas, o ambiente escolar está dado ali. Esse conflito ele precisa ser resolvido dentro do ambiente escolar. Será que se a gente se calar frente à reforma do ensino médio e as mudanças do currículo vão fazer com que a gente não tenha problemas? Vão fazer com que a gente consiga passar incólume frente aos conflitos da sociedade? Ou o professor de sociologia, pelo contrário, vai se colocar frente a esses conflitos, vai tentar alterar essa correlação de forças que existe na sociedade com os projetos ideológicos, com os projetos políticos e com o tipo de sociedade que a gente quer construir. Porque se a gente está falando sobre a formação de um cidadão e uma autonomia e qualquer palavra bonita que possa usar no currículo, nós, enquanto cientistas sociais, estamos pensando em como construir sujeitos que sejam capazes de aceitar os demais sujeitos da sociedade e construir um projeto em comum. E se esse diálogo é cortado a partir do momento que você tenta falar sobre diversidade, não vai ter projeto pedagógico nenhum, não importa o quanto você passe de tempo escrevendo ele, que vai dar conta dos problemas da sala de aula. Então, a primeira coisa o primeiro caminho possível que eu penso, e na verdade que eu compartilho com outras pessoas, eu acho que essas formulações também vêm de ter contato com outros professores que passaram pela mesma situação, primeiro é não desistir do seu trabalho. Não desistir que o conhecimento que a gente produz aqui na universidade não seja possível de ser acessado pelo estudante do ensino médio. É muito possível ser acessado. Na verdade, é impressionante como certos conceitos que às vezes eu me demorava tanto tempo para entender aqui na universidade, alguns alunos pegam de forma extremamente rápida, de forma crítica. Então, é possível. Não está fechado o caminho do sociólogo dentro da educação. Mas a gente precisa se amparar, afinal de contas, sozinho também é um pouco difícil. Vai dar a impressão de que você está sozinho naquela sala de aula, naquela escola, frente a um projeto devastador. Então, eu queria trazer 4 pontos para finalizar, e aí eu vou pedir só para exibir aquele último vídeo, de caminhos possíveis, então, frente a uma situação dessa. O primeiro deles é buscar o apoio, e esse apoio tem que ser também institucional, da diretoria, do seu sindicato. Eu acho que o sindicato é algo extremamente importante, pode ter todas as dificuldades que a gente tem, mas ainda é um ambiente onde o professor pode colocar suas demandas e encontrar outras pessoas para se organizar frente a essa luta. O acompanhamento jurídico, afinal de contas, em casos extremos, a gente precisa se amparar juridicamente, então é importante. Há advogados ativistas que contribuem nessa causa. A própria comunidade escolar. Os colegas dentro da comunidade escolar, professores, alunos, gestores, da qual você possa se amparar, você possa divulgar e possa pensar num projeto pedagógico para ser colocado em cima disso. Então, quando vem um problema, eu acredito que a gente não deve esconder esse problema ou resolver ele individualmente. A gente deve resolver ele coletivamente dentro da unidade escolar. Então, a mobilização dos aliados dentro da unidade escolar, mas também fora. A sociologia depende dos movimentos sociais. Ela precisa dos movimentos sociais para poder entender a dinâmica da sociedade. Então, o professor de sociologia também deve se amparar nos movimentos sociais.
e procurar ajuda de outras instituições. E aí, eu acredito que a universidade é um dos grandes exemplos de instituições que deve estar amparando os professores também ali na rede. Além de estar formando os professores e de estar pensando nessa formação com esses problemas reais e caminhos possíveis, a gente saber também lidar com todos esses problemas da escola e da transformação do conteúdo para o nosso aluno, é preciso que a gente também esteja sabendo como que esses professores formados estão atuando nas suas unidades, se eles estão precisando de algum amparo, qual tipo de conhecimento está sendo desenvolvido na universidade, como ele pode ser levado para dentro da escola, como a gente pode usar os professores para poder fazer essa ponte mesmo entre o conhecimento científico e a formação e educação dos nossos alunos. Um caso também é a questão de você publicizar esse caso, de você publicizar a situação, até para conseguir apoio de outros setores que talvez você não conseguiria. E os manuais de defesa. Eu acho que isso eu gostaria de demarcar muito bem para os professores que já estão atuando, os formandos que vão atuar. Há vários manuais de defesa para os professores, de grupos de professores, de acadêmicos, de juristas, que se articulam para preparar material para você poder ter um embasamento jurídico, ter um embasamento constitucional com a sua atuação, com relação àquilo que você está fazendo. E principalmente nesse tema sobre identidade de gênero e orientação sexual, que é um assunto que hoje mobiliza e causa muitos conflitos dentro da escola. Eu posso citar o Manual contra a Censura nas Escolas, que foi organizado por mais de 80 entidades, é um manual muito bom, muito completo, mas, por um outro lado, ele demanda bastante leitura, mas vocês podem encontrar facilmente na internet. E um coletivo de jornalistas feministas chamado Catarinas está lançando, inclusive, essa semana, um material excelente também para embasamento, um manual de ajuda de defesa dos professores, em que eles apontam ali questões jurídicas que você pode utilizar, apoios e estratégias a serem construídas. Eu contribuí com essa matéria do pessoal do Catarinas, então a gente fez alguma contribuição com relação à forma de mobilização, que tipo de atitudes, mas há vários professores que passam por isso. E o que eu gostaria de dizer para vocês que já estão na rede, para vocês que ainda vão entrar na rede, façam, atuem, não sejam censurados. Não vamos nos reduzir a esse momento histórico que estamos passando, ataques ideológicos, à nossa disciplina. Porque ela é essencial para a sociedade e a gente precisa estar na linha de frente para defender ela, assim como todo o resto da formação dos estudantes. Eu queria então só passar o vídeo antes de concluir. Vimos diversas notícias sobre perseguições a professoras, professores, estudantes e instituições de ensino. Movimentos ultraconservadores e autoritários travaram uma nova caça às bruxas, a cruzada antigênero de diversidades na educação brasileira. A censura de temas vinculados ao gênero, à sexualidade e à raça nas escolas começou em 2014, com a retirada do termo gênero do Plano Nacional da Educação, e seguiu com uma avalanche de propostas legislativas proibindo gênero ou ideologia de gênero em sala de aula. Essa situação ganhou impulso pelo movimento Escola Sem Partido. Mas é importante ressaltar que a proibição desses debates não é constitucional. Ela contraria os princípios da nossa Carta Magna. E quais seriam eles? A proteção da cidadania, que representa o conjunto de direitos e deveres de cada cidadão prevista no primeiro artigo da Constituição, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária que promova o bem de todas as pessoas sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A liberdade de pensamento e de expressão defendida no artigo 5º, respeitando sempre os princípios da República. E, além disso, o artigo 206 é essencial para a defesa de docentes e instituições de ensino. Nele está previsto que o ensino deve ser ministrado com base em alguns princípios, como a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Ali também está defendido o pluralismo das ideias e das concepções pedagógicas, além da valorização dos profissionais de educação escolar.
Se, mesmo conhecendo a legalidade de trabalhar esses temas, você sofrer algum tipo de ameaça, perseguição ou denúncia, é possível seguir alguns passos para se defender. É bom levar em conta que cada situação demanda uma resposta diferente. Ainda assim, há orientações comuns que podem ser seguidas. Em um primeiro momento, é essencial buscar a direção de ensino, o sindicato da categoria e um acompanhamento jurídico. É importante fazer a defesa em qualquer procedimento que tenha sido instituído e, eventualmente, registrar uma denúncia formal na delegacia. Também pode ajudar muito a identificar e mobilizar pessoas aliadas na comunidade escolar. Publicizar o tema é uma estratégia que pode reunir pessoas que passaram por situações parecidas e também fortalecer uma ação coletiva. Uma importante referência para se ter em mãos é o Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas. Ele traz um conjunto ampliado de casos com orientações jurídicas e estratégias para enfrentar as ameaças autoritárias. Lembre-se, a educação é uma construção coletiva e a educação pública, básica e de qualidade consegue desenvolver cidadãos plenos que respeitam a diversidade e a vida da sociedade. Então, se vocês acessarem o portal do Catarinas, eles estão publicando um material bem legal lá, inclusive com alguns relatos, mas também com esses materiais de apoio jurídico, de instruções. Eu queria então concluir só dizendo que a reforma pela qual o ensino médio está passando, ela é uma reforma institucional, ela é uma reforma legislativa, mas ela também corresponde a uma reforma ou a mudanças dentro da sociedade, da qual nós vamos ter que lidar não só com os nossos patrões, não só com o Estado, com os gestores, mas também com disputas dentro da sala de aula, da qual a gente precisa estar posicionado. E que, se a gente não pensar a reforma do ensino médio, essas questões institucionais, o professor vai estar cada vez menos amparado, cada vez mais suscetível a esse tipo de ataques. Então a gente precisa fazer essa discussão institucional, essa reformulação do ensino médio, a gente precisa revogar essa reforma do ensino médio, fazer algo avançado, para que o professor não esteja cada vez menos amparado, mas pelo contrário, para que a sociologia cada vez seja mais incorporada como algo que corresponde mesmo ao desenvolvimento de um conhecimento social. E é isso.